Bom, vamos à questão. Com relação às afirmações abaixo, some as alternativas aí que forem as corretas. O que dá para perceber ao ler a questão por inteiro é que é uma questão que trata de conceitos básicos da cinemática, principalmente a ideia de movimento e de repouso. Então vamos recordar o seguinte, ó. Quando eu falo em movimento, isso significa que a posição do corpo varia. Quando eu falo em repouso, a ideia é exatamente a contrária. A posição é sempre a mesma, a posição é constante, ou a posição, vou escrever aqui, fixa. Agora, para que isso seja verdade dentro da física, a ideia tem que ser um pouco mais completa. Movimento, a posição varia, repouso, a posição é fixa. Mas tudo isso em relação a um certo referencial. Essa ideia do referencial ela é importante principalmente nos vestibulares porque difere um pouco daquilo que a gente está acostumado no dia a dia. Em conversas cotidianas, ninguém dá muita bola, ninguém liga muito para essa ideia do referencial. Já quando se pensa em questões de vestibular para falar sobre movimento e repouso, a ideia do referencial é determinante para você saber se o corpo está em movimento ou está em repouso. Pensando nisso, vamos agora dar uma olhada nos itens que nós temos. Afirmação número 1. O Sol está em movimento em relação à Terra. Aqui é importante uma outra ideia que é a seguinte, né? A ideia de movimento, dá para a gente falar aqui, a ideia de movimento é algo que tem reciprocidade. Então, o movimento é algo recíproco. O que eu quero dizer com isso? Se um corpo A está em movimento em relação ao corpo B, então o corpo B também está em movimento em relação ao corpo A. Estou olhando para a afirmação. Se o Sol está em movimento em relação à Terra, a Terra também está em movimento em relação ao Sol. Ou, voltando ao contrário, como a gente sabe que a Terra está em movimento em relação ao Sol, então está correto afirmar. O Sol está em movimento em relação à Terra. Vamos colocar aqui, ó, verdadeiro. 2. Se um corpo estiver em movimento em relação a um referencial, então ele estará em movimento em relação a qualquer referencial. Cuidado com essa aí, hein? Vou fazer um desenho aqui, ó. Imagine que você tem aqui um carrinho. Olha lá. E esse carro aqui ele está em movimento em relação, por exemplo, aqui a um poste de luz. Está lá. Bom, e aqui dentro, vamos supor, tem uma pessoa lá dirigindo esse carro. Bom, ele fala o seguinte, se um corpo estiver em movimento em relação ao referencial, então ele estará em movimento em relação a qualquer referencial. É evidente que esse carro está em movimento em relação ao poste. Agora, não é porque o carro está em movimento em relação ao poste que esse carro vai estar em movimento, por exemplo, em relação à pessoa. Carro e pessoa, um em relação ao outro, eles estariam em repouso. Então essa segunda aqui, ó, é falsa. 4. Se um corpo A estiver em movimento em relação a um corpo B, e o corpo B estiver em movimento em relação ao corpo C, então o corpo A estará em movimento em relação a C. Vamos colocar aqui, ó, 0,4. Vamos imaginar os três corpos mencionados. Então, os corpos aqui, ó. E aí vamos dar os respectivos nomes. Vamos chamar esse aqui de A, vamos chamar esse aqui de B e esse aqui de C. Aí ele fala o seguinte, se o corpo A estiver em movimento em relação ao corpo B, então vou colocar o corpo A se movimentando para cá com uma certa velocidade e o corpo B para cá. Olha, o corpo A está em movimento em relação ao corpo B. E o corpo B estiver em movimento em relação ao corpo C. Então vou colocar o corpo C para cá. O corpo B está em movimento em relação a C. Agora vamos juntar tudo? Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, então eu posso afirmar que A está em movimento em relação a C? Por essa figura, é evidente que isso não é obrigatoriamente verdade, né? Porque olha só, se A e C estiverem se deslocando
na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma velocidade, ou seja, os dois andando lado a lado paralelamente aqui, um estará em repouso em relação ao outro. Então essa afirmação aqui é uma afirmação falsa. Aqui vale salientar uma coisa que vale para qualquer questão de qualquer vestibular, tá? Para que uma afirmação seja verdadeira, ela tem que ser verdadeira em absoluta todas as situações possíveis que você queira testar. Agora, para uma situação, para uma afirmação ser falsa, basta que ela seja falsa em apenas um caso, em apenas uma situação. É o que eu mostrei aqui, ó. Se essa afirmação é falsa nessa situação, então ela é uma afirmação falsa, tá? Número 8. Uma criança dormindo pode ou não estar em repouso. Bom, aqui a questão é para tratar da diferença que existe entre o linguajar da física e o linguajar do cotidiano. Quando no cotidiano a gente fala que uma criança está dormindo, então a gente fala, ela está dormindo, ela está repousando. Ótimo, para o cotidiano isso está perfeito. Agora para a física, o fato de uma criança estar dormindo, eu vou afirmar então que ela está em repouso? Não, porque na física, para estar em repouso, a criança tem que estar com uma posição fixa em relação a um certo referencial. Então, vamos supor que está lá a criança dormindo. Aí passa uma pessoa andando pelo quarto dessa criança. Se a pessoa está em movimento em relação à criança também está em movimento em relação à pessoa. Então, essa criança, por exemplo, ela estaria em repouso em relação à cama dela, mas ao mesmo tempo estaria em movimento em relação a essa pessoa. Então, uma criança dormindo, realmente, ela pode ou não estar em repouso. Depende do referencial. É verdadeiro. E 16. Quando uma criança em um trem diz que as árvores estão se movendo, ela pode estar certa. Bom, então vamos pensar aqui na 16. Ó. Aqui um trem, desenho bem simples. E aqui a árvore. Bom, esse trem aqui está em movimento. Olha, se a criança diz que o trem está em movimento em relação a... Se a criança diz, então... Se a criança, em um trem, ela diz que as árvores estão se movendo, a gente pode afirmar que essa criança pode estar certa? Vale a mesma ideia aqui de que movimento é algo recíproco. Se o trem está em movimento em relação às árvores também estão em movimento em relação ao trem. Então, a criança, fisicamente falando, ela está correta sim, verdadeiro. Existe até uma história curiosa a respeito de que movimento é algo recíproco, relacionada ao Einstein. Contam que o dia o Einstein, dentro de um trem, um vagão de trem, indo para Munique, ele chegou ao cobrador, a pessoa que recolhia os tickets, e perguntou, daqui quanto tempo Munique chega até nós? O que parece uma linguagem meio esquisita para qualquer pessoa, para qualquer leigo, para o físico é perfeita. Se o trem estava em movimento em relação a Munique, Munique também estava em movimento em relação ao trem. Então, apesar de parecer estranho, foi uma frase absolutamente correta pronunciada aí pelo Einstein. Beleza? Então tá bom. A soma das corretas fica aqui, ó, 0,1 mais 0,8 e 16. Nós temos aqui 24 com mais 1, a resposta, a soma correta, 25. Beleza, então.